claims now for his redemption. Para reclamar agora por sua redenção. Remember, Recordem, he had been on his mediatorial work back here. ele aqui tinha estado em sua obra de mediação. But remember, Mas recordem, these seals are ready to be opened, estes selos estão prontos para serem abertos. and the Lamb come from the sanctuary of God, E o Cordeiro vem do santuário de Deus, advance forward. se apresenta. Wait till we get over there that 1 hour. Esperemos até chegarmos ali naquela hora. Take that 1/2 hour Tomarmos aquela meia hora, that is silent, que é de silêncio, the sanctuary smoking. com fumo no santuário. There's no more intercession. Não há mais intercessão. The sacrifice is left. O sacrifício saiu. It's a judgment seat. É um trono de julgamento. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Números capítulo 13, versículo 6 a 8. Números 13, 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Grande Criador, cremos que mais uma vez o Senhor manifestará Sua presença através da palavra e falará conosco. Ajuda cada um dos teus filhos que possam receber esta grande influência do Espírito Santo para um viver melhor e para ver o que está acontecendo e para aceitar e identificar a obra do Senhor nesse dia final. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Por ter falhado uma de nossas gravações, eu quero entregar a mensagem novamente para vocês. Eu creio que ainda será mais diferente do que foi entregue. Quero falar sobre Josué e Brana, o representante. Para começar,
eu queria que cada um entendesse o valor que nós devemos dar por receber a palavra de Deus. Eu quero te mostrar de onde viemos, que só a graça podia nos salvar. Não tem mais nada. Você vai notar de onde viemos. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem são os judeus, Jafé, o samaritano. Só sobrou Cã para nós, os gentios. Então todas as nações, excetuando Jerusalém, hoje são gentias. E de onde viemos? Exatamente de um filho de Noé, que não era boa coisa. Por isso eu digo, só a graça podia nos salvar. Deus pegar e cegar os judeus para poder nos salvar. Só a graça. Porque o que ele tinha que fazer era salvar os judeus. Vamos pensar assim, queira ou não, porque era dele, era o povo dele. O Jafé, o samaritano, eram os mais próximos, eram o médio, judeu e gentil. Por isso formam um samaritano, e que no tempo de Jesus também recebeu a palavra em São João 4, a começar da mulher samaritana, que recebeu. Aí você começa a ver o que sobra para nós. Ele nem veio para nós. Ele veio para o que era seu. São João capítulo 1, do verso 1 ao 12, seria bom ler. Ele veio para o que era seu. Os seus são judeus. E os seus, judeus, não o receberam. Que vem para um povo que é dele, e o povo dele não recebe. Ele não perdeu a viagem. Ele passou para os gentios. Se judeus não recebem, por isso está escrito: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos no lugar de Israel. Era para Israel essa posição. Mas se eles não rejeitassem, não teríamos uma chance. Se temos uma chance, é pela rejeição de Israel a Cristo, ao Cordeiro, ao Messias. E eles rejeitando, deu a oportunidade de Deus passar para nós e tirar um povo para o seu nome dentre os gentios. Amém? Então vocês notam, estou apenas dando a primeira pista de onde viemos. Poderíamos usar até mesmo sobre nações, sobre as cores, de onde nós viemos e o que nós somos hoje. Tudo é graça. Por isso o irmão Brana veio e pregou uma mensagem, ele diz assim: eu sou todinho graça. Tudo nele era graça. Tudo em mim e em você é graça. Você não tem que vangloriar em nada. Um judeu vem de nascimento, você não. Mas nós somos agradecidos, então, por outro lado, que Deus, sendo eterno, e Ele viu antes da fundação do mundo que nós receberíamos e que os judeus o rejeitariam. Então Ele predestinou um povo para o seu nome nesse tempo final. E aí tem que guardar bem, porque nesse dia final o povo é para o nome de Deus e é para o novo nome de Deus. Porque se Deus
nesse último dia, ele veio para completar o seu trabalho entre os gentios, porque ele fez o trabalho entre os judeus e samaritanos. Mas ele deixou uma parte do trabalho para ser feita entre os gentios. A salvação foi feita por todos nós, mas a manifestação foi deixada para o tempo do entardecer, que é exatamente o oeste dos Estados Unidos. Era ali que Zacarias 14, 6 e 7 tinha que cumprir. Ninguém sabia disso. No entardecer haverá luz. Aí as pessoas pensam, olha para o lado do sol, está se pondo lá a luz no entardecer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque todo entardecer há luz. A luz fraca, a luz branda do entardecer. Mas Deus estava falando em Zacarias 14, versos 6 e 7, de uma luz que seria uma manifestação, como ele teve a manifestação lá no leste, no oriente, com os judeus, e o povo que estava sentado na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquela foi a luz da manhã. Mas aqui, para nós, nos Estados Unidos, foi a luz do entardecer. Então você nota o cumprimento das Escrituras, o que Deus deixa uma válvula aberta para o povo gentil, depois que ele veio em carne e tratou com judeu e samaritano, mas não tratou com gentil. Você pode notar a Bíblia que o próprio Jesus, mandando os discípulos ir pregar, ele disse para eles irem somente nestas casas de judeu e não entrar em casa de gentio. Era para ir somente para os judeus. Era aquela mensagem que ele tinha que entregar naquele tempo. Mas no entardecer ele teria outra manifestação física, que o problema do povo é não ver isso. Deus manifestou em carne para te salvar, já nos salvou. Judeu, gentil, samaritano, ele já salvou todos os dele. Porque não é questão de Deus salvar o mundo inteiro. Ele morreu para todo mundo, mas ele sabia que o mundo não ia aceitar ele. Ele sabia. Então ele veio e deu a sua vida por muitos. E estes muitos são aqueles que recebem a sua palavra. Não é o mundo inteiro. Ele veio para salvar o mundo inteiro, sabendo que o mundo não ia recebê-lo. Por isso, ele teria que manifestar, no final, o mesmo ministério que ele manifestou lá no amanhecer. Cristo, o Messias, ele tinha que manifestar Cristo, o Messias, para os gentios no entardecer. Porque é entre o povo gentil que ele tiraria um povo para o seu nome. E é dentro de 7 eras da igreja, que esta era da igreja, 7 eras, é para o nome do Senhor. E o nome de Deus, dentro das 7 eras, é revelado um novo nome. Além do nome Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ele diz que faria conhecido o seu novo nome. Ele revelaria o seu novo nome ao seu povo. Apocalipse 2:17 e 3:12. Então, as pessoas que são estudiosas, elas vão saber que Apocalipse, o capítulo 2 e 3, trata das 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, já está escrito que as 7 eras da igreja da Ásia, não é judeu, são gentios, da Ásia Menor. Então são 7 eras da igreja, são período gentil. Quem estuda isso sabe. Então nós temos a mensagem profética e sabemos muito mais ainda por revelação. Não por estudos, mas por revelação é que nós sabemos desses acontecimentos. Então, 7 eras da igreja, é dentro desse período de 7 eras da igreja que Deus tem um novo nome. Mas ele já veio avisando em Apocalipse 2:17 e 3:12 desse nome dele, que ele ia revelar e fazer conhecido o seu novo nome. Agora, por que um novo nome? Porque nós já fomos salvos pelo nome de Jesus Cristo. Já fomos salvos. Agora o que nós precisamos é de um novo nome que dá fé para arrebatamento.
Nós estamos precisando de fé de rápido. E para isso tem que haver uma nova manifestação. E esta manifestação foi realizada em William Marion Branham. Deus em carne outra vez, para poder mostrar para nós que o que ele fez no amanhecer para os judeus e samaritanos, ele veio aqui no entardecer e já fez para nós, os gentios. Agora, como ele foi rejeitado no tempo dos judeus, ele foi rejeitado outra vez agora no tempo dos gentios. Veio para o que era seus, judeus, e os seus não receberam. Agora ele veio para os seus, no entardecer, é gentil. É um povo dentre os gentios para o seu nome. Já não é um povo dos judeus. São João capítulo 1. Não é? Ali é os judeus. Um povo para o seu nome é entre os gentios, que nós temos agora. É dentro desse espaço de tempo de 7 eras da igreja. Amém? Bom, já dá para clarear um pouquinho para mim poder prosseguir, porque a leitura que fiz, talvez você vê pela leitura e diz, mas não dá nada. Isso daqui tem um tremendo significado, o significado dos nomes, a mudança de nome, o que Deus fez no tempo de Moisés, que isto representava o nosso dia. Aquele dia representava o nosso dia, aquele tempo representava o nosso tempo, aquele homem, Josué, representava o nosso homem, William Branham. Entende? Era o representante. Aquele homem representava William Branham. Agora, as pessoas que não conhecem muito a revelação da mensagem, podem dizer, mas eu nunca ouvi isso. Então você fica sabendo, certo? Josué representou este homem aqui. Josué representou este homem. Essa coluna de fogo na cabeça dele foi provado cientificamente que é sobrenatural. Não é o William Branham, o homem, que é sobrenatural. A coluna de fogo é sobrenatural. Mas a coluna de fogo não desceu sobre o Papa. Não desceu sobre qualquer um teólogo. Desceu sobre esse humilde homem nos Estados Unidos para Deus cumprir a sua palavra. Amém? Muito bem. Então, vamos pensar outra coisa que é muito importante para você ver de onde viemos, mais um lugarzinho de onde viemos, porque se viemos de Sem, Cã, viemos de Cã, só a graça podia nos salvar, porque a descendência de Cã foi amaldiçoada, e eles foram para Sodoma, exatamente a descendência de Cã. Se você ler a Bíblia, Gênesis capítulo 10, você vai ver que eles desceram para Sodoma, e ali formou esse povo gentil, Cã. E é dali que veio uma maldição. Você pode ver, foi dali, maldito seja Canaã. Ele jogou a maldição acima do filho, porque Noé, diz a Bíblia, que era perfeito em suas gerações, mas ele tinha um filho, o qual o viu nu. Então, quando isso sucedeu, ele não amaldiçoou Cão, ele amaldiçoou Canaã, que era um filho de Cão. Ele diz, maldito seja Canaã. Então, só para você ver, mas é a mesma descendência, essa descendência. E muitas vezes você vai encontrar este povo na frente de Israel. Em todos os lugares você vai ver eles passando na frente de Israel. Chegou agora, quando eles rejeitaram a Cristo, Israel rejeitou a Cristo, olha o gentil na frente dele outra vez. Você rejeita, eu tomo. Você não crê, eu creio. Você não recebe, eu recebo. Então, isso daí é maravilhoso. Se você notar de onde viemos, é maravilhoso também. Se não tivesse uma válvula de escape, um salvador, estava perdido mesmo. Porque a raça que era para ser salva era a raça judia.
Mas eles foram cegados, Deus os cegou para salvar nós, os gentios. Então hoje somos a esposa gentia, salva pela graça. Nenhum merecimento. Você passa por Abraão, você chega em Abraão. Abraão foi conhecido, o hebreu. Mas a interpretação da palavra o hebreu é aquele que veio do outro lado. Então, da onde que ele veio? Ele veio de Ur dos Caldeus. Ele veio da Babilônia. Da onde nós viemos? Da Babilônia. Vocês estão notando? Toma esta linhagem para você ver. Bom, de um lado Abraão representa Israel, porque o profeta diz que ele é representado em Sem, que é filho de Noé. Aí trouxe Abraão. Mas Abraão, por nascimento, ele era gentil, porque ele era de Ur dos Caldeus. Ele só foi conhecido como hebreu porque ele veio do outro lado. Então, se for assim, eu também sou um hebreu. Você também é um hebreu. Nós viemos do outro lado, nós viemos da Babilônia. Recebemos a palavra. E é este homem que veio do outro lado que recebeu Elohim. Que Elohim comeu na casa dele. É este povo aqui no entardecer, que veio do outro lado da Babilônia, que recebeu William Branham, que foi Elohim em carne, ali nos Estados Unidos ainda. Eu estou falando uma mensagem para você do entardecer, e o profeta pregou do entardecer à manhã, porque quando revelou os selos era meia-noite. No ano de 1963, ele mostrou isso. Em 64, ele pregou a mensagem à festa das trombetas e diz: amigo, é meia-noite. Ali já era meia-noite. Então a madrugada sobrou para a igreja, para a esposa, que tomaria o livrinho que foi revelado, comeria o livrinho e profetizaria. Isto é, do outro lado da América do Norte. Não foi na América do Norte, começou na América do Norte, mas ele veio para o outro lado. Olha para vocês verem, esta esposa, ela é do outro lado, e Deus já tinha avisado, irmão Branham, que a esposa era morena. Ela não era branca dos Estados Unidos, ela não era da Alemanha, branca. Ela não era de Fênix. O irmão Branham pensava que era de Fênix. Deus falou para ele: eu não te disse que é de lá. Eu te disse que ela é morena. Ele não falou o nome. Ele só disse: ela é morena. Então, é exatamente esse lado nosso que é a esposa de Cristo. Começou ali. Mas como Israel rejeitou a Cristo, os Estados Unidos também rejeitou a manifestação de Deus em carne. Naquele dia, eles não entenderam que foi Deus em carne. E aquilo era Deus. Hoje mesmo tem homens que andaram com o irmão Branham, que está vivo até hoje, já tem quase 100 anos. E ele está vivo, mas ele diz: Branham não foi Deus em carne. Agora, está escrito na mensagem que foi Deus em carne. O próprio irmão Liveiro, ele escreveu o profeta do século XX. E ele colocou coisas ali que o irmão Branham falou, e ele tinha que colocar. Que assim como Deus manifestou em carne no tempo de Moisés, e Moisés era Deus para Arão, assim o irmão Branham foi Deus para nós. Agora, esse mesmo homem que escreveu diz que Branham não foi Deus. Ele que escreveu, não foi eu que escrevi. Profeta do século XX, não foi eu, não. Quer dizer, um escreve, eu prego. Eles escreveram, mas não pode pregar, porque eles não crêem. Mas foi eles que escreveram, não foi eu que escrevi. E eles sabem o que eu estou falando. Alguém que anda do lado deles lá sabe muito bem o que eu estou falando. Assim como Samuel foi Deus para o povo, ele disse: o sétimo anjo foi Deus para nós. Agora, eles não aceitam isso? Isto é escriturístico também. Moisés achou difícil o seu trabalho de profeta, então Deus falou para ele: então você vai ser Deus para Arão. Quer dizer, Deus saiu de cena. Você está achando difícil ser profeta? Então seja Deus. E o homem ficou como Deus mesmo. O que Arão precisasse, aparecia. Haja mosca. Aquilo você pensa que é o quê? Aquilo é Deus em carne.
Era Deus num homem chamado Moisés. E que Arão creu. Arão era o sacerdote. Como nós, os sacerdotes, nós, os pastores, é que temos que crer Deus em carne. É nós que temos que crer. Se nós não crermos, como que o povo vai crer? É o povo que tem que olhar para seus pregadores hoje e ver se o pregador não viu isso na mensagem, não viu isso na Bíblia. Olha, o povo está perdido e não sabe. Nós temos milhares de denominações. No tempo do irmão Branham, ele disse que era 900 e pouco. Hoje já deve ter mais de 10 mil. Muito mais. Denominações. E as pessoas cada dia ficam pior. Mas assim como Israel rejeitou o Messias no amanhecer, os Estados Unidos rejeitou o Messias em carne, em William Branham, no entardecer. Aí a mensagem veio para nós. Entende? Veio para nós. Quer dizer, era para ser da América. Por isso o irmão Branham diz que se subir 12 pessoas da América, seria muito. Mas será que o irmão Branham está dizendo isso por quê? Eu não sei. Ele diz 12. Ele podia ter falado mais. Tem um ponto que ele falou também 500. Se desaparecer 500 pessoas no mundo, não na América, no mundo ele estava falando. 500 pessoas, eles nem ficaram sabendo porque 500 pessoas já desaparecem todo dia no mundo. E eles não dão conta de encontrar essas pessoas. Então, o arrebatamento será uma minoria que sairá, mas é uma minoria que ela vê a sua semente, a sua descendência, de onde você veio. Eu fui purificado, você foi purificado, nós viemos de Cã, mas passamos pelo sangue de Jesus Cristo, fomos purificados. Não tem nada daquela natureza amaldiçoada mais em nós, porque Deus nos abençoou em Abraão. Abraão, você é pai das nações. Abraão, H-A-M, é Abraão. Você é pai das nações. Bran, você é pai das nações. Como Abraão foi, Bran foi aqui para nós. Entende? Já cumpriu estas partes da palavra, já cumpriram. Nós estamos agora revivendo esta verdade que foi manifestada no tempo do irmão Branham, que o povo não pôde ver. Olha, é a mesma coisa, irmãos. Paulo, Pedro, eles começaram a pregar o evangelho, que o povo nos dias de Jesus não creu. Aí eles estavam pregando daí para frente. Nós estamos pregando do outro lado da América do Norte, que é aqui no Brasil. Estamos pregando exatamente uma coisa que o povo lá na América não creu. Você pode tomar essas mensagens assim e levar para eles. Eles falam muito em Deus em carne. Quando você aperta eles, que Branham foi Deus em carne, não é assim. Não é Deus em carne, é só Deus em carne. Você não tem que interpretar. Deus em carne não tem interpretação. É Deus em carne. É Deus no homem. É o Espírito Santo no homem. Você sabe o que era Jesus? Deus em carne. Mas por que os judeus não aceitaram? Eles disseram, olha, nós temos contra ti, é que tu sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Leia São João 10 para você ver. Eles não creram. Eles achavam que Jesus estava fazendo Deus. Não, Deus tinha se feito Jesus. Deus estava se fazendo em Jesus. E eles pensavam que Jesus é que estava dizendo, eu que sou Deus. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eles não creram. Você pode ver que essa doutrina que o mundo tem desde o concílio de Nicéia, que é 3 pessoas da Santíssima Trindade. Os apóstolos nunca falaram sobre isso. 3 pessoas. Eles falavam em Pai, Filho e Espírito Santo. De pessoa não. 3 pessoas, isso foi no concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, até agora, no início do século 20. Mas quando William Branham entrou em cena, tirou tudo isso fora. Não existe 3 pessoas em Deus. Existe um Deus com 3 ofícios. Um Deus, uma pessoa com 3 ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus. Pai Criador, Filho Salvador, Espírito Santo Iluminador. Mas é um Deus só. É um Deus, como o Pai ele veio e morreu. Como Filho, porque como Deus ele não pode morrer. Ele é Espírito, ele é eterno, ele não pode morrer. Aí ele se fez filho, aí a carne morreu. E eles querem fazer hoje uma tremenda separação, sendo que aquela carne era o corpo do invisível do Pai. Amém. Bom, não vamos comentar
muito sobre isso, mas porque eu tenho que passar sobre essas coisas para poder te esclarecer isto daqui. Se você notar da onde viemos, olha, a tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Guarda isso daqui. Aí Números 13, verso 16 diz: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Mudou o nome dele. Era Oséias. Aí mudou o nome dele. Bom, deixa eu dar uma explicação. Por que teve que mudar o nome dele? Escuta. Êxodo capítulo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Agora Deus, com Moisés ali, que era tipo de Cristo, e Deus falando para Moisés: eu vou mandar um anjo. Diga para o povo aí que eu vou mandar um anjo diante de ti. Não era Moisés. Deus já estava falando com Moisés. Eu vou mandar um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Agora, é só você notar, qual foi o anjo que levou Israel à terra de Canaã, o lugar que Deus tinha aparelhado para Israel? Qual foi o anjo? Foi Moisés? Não. Moisés morreu. Aí Josué tomou seu lugar e chegou em Canaã. Então, é esse aqui, ó. Esse é o anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Isto é o problema. Deus tinha que mudar o nome de Oséias, porque Oséias não é nome de Deus. Deus é Salvador. Então, o nome de Deus como Salvador tinha que estar em Oséias. Mas como Oséias quer dizer salvação, como que agora ele vem e muda o nome dele e põe Josué? Quer dizer, Deus é Salvador. Deus é salvação. Deus já estava colocando o seu nome num homem. Vocês estão me entendendo? Eu queria que vocês aqui entendam, mas tem tanta gente que tem dificuldade de entender. Deus colocando o seu nome num homem. Agora, note bem que Moisés representa Cristo. Josué representa o Espírito Santo. E daí nós já aprendemos. Então, se Moisés representa Cristo, e não era ele que ia levar. Por isso Cristo diz: convém que eu vá para o Pai. Porque não era ele como carne, era o Espírito Santo. Ele, em forma de Espírito Santo, ele diz: vou e venho para vós. Ele foi, morreu, subiu ao céu e desceu 50 dias depois. No Pentecostes, ele desceu. Ele veio para a igreja. Aquilo não quer dizer arrebatamento e nem vinda. Aquilo era a vinda do Espírito Santo. Não era essa vinda agora que o povo confunde. Eu vou tirar um dia para explicar outra vez sobre a vinda, que é o parecer que eles dizem, o aparecer com o arrebatamento. Mas eles não conheceram nem esse aparecer do Senhor. Eles não puderam conhecer, ter revelação. Quando Deus apareceu, eles: não, aquela nuvem foi só aparição. É interessante, é aparição. E irmão Brana, ao que virou a foto, ele não diz assim: ó, aqui ó, é uma aparição, irmão, só uma aparição. Ele diz: é Jesus. Está escrito lá assim: é Jesus, é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo. É o que está escrito. Não é apenas uma aparição. Eu não quero falar sobre isso porque quero uma mensagem, pregar uma mensagem sobre isso. Mas como isso daqui, eu creio que é tão tremendo para nós também, a mudança de nome. Mas de onde veio? Se vocês notam, Efraim é um dos filhos de José.
com a esposa gentia. Manassés e Efraim. O Efraim aponta para o gentio, o Manassés para o judeu. A hora que Jacó foi abençoar, José, entendendo que era a mão direita que tinha que ser posta na cabeça do mais velho, José colocou o Manassés à mão direita de Jacó e o Efraim à esquerda. E a hora que Jacó foi abençoar, ele cruzou a mão. Aí José falou: meu pai, é esse daqui que é o mais velho. Aí ele teve que falar para José: meu filho, é Deus que cruzou minhas mãos, provando que através das mãos cruzadas na cruz do Calvário, Deus passaria a bênção que era de Manassés, judeus, para Efraim, gentio. Entende? Ali tinha uma tribo, Efraim, que nos representou também. E você pensa que ela era boa coisa? Deixa eu ler só um pedacinho do que ela era, para você ver o que são os gentios. O 7º selo, 129, tradução, a primeira tradução de Goiânia. Entendem como foi? É 1 Reis 12, verso 25 a 30, se você quiser ler. A irmã Brana diz: entendem como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. E logo a gente saía a adorar estes ídolos, e agora aqui estamos quase na era do milênio, e Deus ainda se recorda daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos. Glória! Tal como ele se recorda das promessas boas, também se recorda do mal. Por isso, amigos, que eu creio e sempre tenho procurado ficar com a palavra, sem importar quão estranho pareça. Não importa, é mais estranha essa mensagem, mas é a palavra, eu fico com ela. E eu quero saber, onde é que você já ouviu falar sobre isso, se não nessa terceira puxada? Que você vai ouvir isto. Efraim apontava também para o povo gentio. Manassés, o judeu. Através das mãos cruzadas de Jesus lá no Calvário, passou a bênção que era do mais velho para o mais novo. A bênção que era de Israel para o gentio. Amém? Graças a Deus. E é dali, eu quero que você note isso, é dali que veio o que representou William Branham. Exatamente da tribo de Efraim. Pensa assim, mas não podia ser de uma tribo melhor, não? Porque se você pega Dan e Efraim, Dan aponta ainda para os judeus e o Efraim para os gentios, neste ponto que eu estou falando, porque Efraim e Manassés eram filhos de José e a egípcia, que ele casou lá no Egito. E ali teve 2 filhos, e aqueles filhos eram filhos de uma gentia, que era de uma egípcia. E esse Efraim, dele veio Josué, aqui ó, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Olha para você ver de onde vem. Vem da tribo de Efraim, que era idólatra. Se você ver a trajetória, é vergonhosa a nossa trajetória. É de ídolos. Os gentios sempre foram idólatras. Os gentios sempre foi uma mancha, também em Israel, representado pela tribo de Efraim. Por isso você nota que estou falando de uma representação, hein? Você chega no capítulo 7 de Apocalipse, você não encontra 12.000 da tribo de Efraim, 12.000 da tribo de Dan. Você não encontra, porque por elas serem idólatras, Deus apagou o nome delas debaixo do céu, e ao apagar o nome delas debaixo do céu, Deus colocou os gentios naquele lugar de Efraim. Amém? Estão entendendo? Olha, você tem que entender que o Efraim ainda continua lá como Israel. Estou dizendo de uma representação apenas. Isto é uma representação, mas ele continua porque Efraim e Dan, essas 2 tribos, vão ser purificadas na grande tribulação
e estarão em ordem perfeita, diz o irmão Branham aqui no 7º selo. Ele fala que eles estarão em ordem perfeita para o milênio. No milênio não estará José e Levi no lugar de Dan e Efraim. Não estará. No milênio estará Dan e Efraim. Se você me pergunta como, eu não sei, Deus falou através do profeta. Sabe por quê? Porque estas tribos vão ser purificadas na tribulação e vão estar no milênio depois da tribulação. E elas serão purificadas na tribulação e entrarão no milênio. Enquanto que o povo gentil, as virgens nécias, vão ser purificadas também na grande tribulação e não entrará no milênio. Só irá no final, no juízo do trono branco, na segunda ressurreição para o gentil. Mas estas duas tribos serão purificadas neste espaço de tempo de tribulação para entrar no milênio. Quando eles estiverem lá no milênio, nos servindo. Porque é a nação que servirá a esposa de Cristo. Amém. Espero que deu para você entender alguma coisa aqui, da onde viemos, certo? É Deus mostrando através da mensagem do profeta. Olha, para ficar mais claro para você, a era de Pérgamo 58. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. Tem uma outra mensagem que eu não procurei, mas você sabe que o irmão Branham diz que Josué e Jesus quer dizer a mesma coisa. Josué é Jeová Salvador e Jesus é Jeová Salvador. O irmão Branham diz que é a mesma coisa. Agora escuta aqui. Ora, Josué significa Jeová Salvador. Agora, meu Deus do céu. No tocante a Jesus, que é Jeová Salvador, ele foi Jeová Salvador no tempo dos judeus. E os judeus rejeitaram, ele passou para os gentios. Ele veio salvar os gentios, tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Mas agora, no entardecer, escuta, ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Então eu poderia ler agora, ele veio para a igreja, não virá. Josué, quer dizer, Jeová Salvador, ele representa William Branham, vamos colocar aqui certinho? Se fosse colocado umas reticências aqui, para você completar. O que ele representa? Josué significa Jeová Salvador, ele representa o líder do último tempo. Quem foi? William Branham. Então ele representa o William Branham que veio para a igreja. Veio para a igreja gentia, lá nos Estados Unidos. E era o mesmo Jeová Salvador. Ele representa o mensageiro do último dia. Salvando o quê? Através do quê? Agora é hora. Você foi salvo por Cristo, mas não pode ser arrebatado. Porque você recebeu a Cristo, você foi batizado em nome de Jesus Cristo. Isso tudo completou o que você precisava desde o princípio, mas existe um nome que dá fé de rapto, e este nome é representado em Josué, que significa Jeová Salvador, representando o William Branham no último dia, que veio como mensageiro, como Paulo veio como mensageiro para a primeira era, veio agora o William Branham como mensageiro para a última era da igreja. O que é que ele está dizendo aqui? Ele representa o mensageiro. Josué mudou de nome. É por isso que você vê, Branham não tinha H. O pai dele o registrou com H. Por quê? Porque nas montanhas dos Estados Unidos, lá no Monte Pôr do Sol, aquelas montanhas no Quênia, Sabino, tem um H, é 7. Teria que estar completo. Tem um terceiro pico, e o terceiro pico tem 7 letras, B-R-A-N-H-A-M. Então tudo isso foi mostrado
ali nos Estados Unidos como algo sobrenatural. O que nós temos desta foto, que vocês já conhecem, foi ali que foi Deus manifestado. A manifestação de Deus em carne foi quando os anjos que estavam nesta nuvem pegou o William Branham natural, no Monte Pôr do Sol, e levou ele acima, 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol, para dentro desta nuvem formada pelos anjos. Aí ele desceu. Quando ele desceu de lá, é que Cristo, o anjo forte, desceu do céu em Apocalipse 10 e pôs um pé, o pé direito no mar, que é entre gente, e o pé esquerdo na terra, que era se materializando. Deus estava descendo e se materializando através do seu profeta. É por isso que o parágrafo 217 e 218 da mensagem Almas encarceradas hoje, que é na tradução de Goiânia, você vai encontrar ele mostrando que o sétimo selo traz Cristo na terra. O sétimo selo trouxe Cristo na terra nos dias de William Branham. Certo? O parágrafo, eu sempre estou falando, mas eu já acostumei, não tem jeito. Eu tenho que carregar as mensagens novas e eu fico só com as velhas na cabeça. O parágrafo 25 da mensagem, o intervalo, se você tomar pela tradução de Goiânia, o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Mas quando você pega direto a tradução do inglês para o português, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então não é que o irmão Branham vai ter que ressuscitar e estar na terra, não. Estava já no tempo da sua vinda. Sua vinda é como filho do homem, não é arrebatamento, não. Arrebatamento é a nossa ida. É a sua saída daqui. É completar a vinda. Ele vem como filho do homem para completar com o arrebatamento, tirando sua igreja da terra. Mas ninguém vai no arrebatamento se não tiver estas simples coisas aqui. Porque o povo de Deus sempre enxergou a verdade no dia. Nos dias de Jesus você vai notar que foram poucos judeus que aceitaram, que entenderam, que creram e que entraram. E agora no tempo do irmão Branham também foram poucos gentios que receberam a mensagem do irmão Branham e que entenderam e creram, porque muitos que estão vivos ainda não entenderam isso, de ter vindo Deus em carne, e que o irmão Branham era o sétimo selo trazendo Cristo na terra, pois aquele sétimo anjo da constelação, que estava nessa constelação, nessa nuvem, o sétimo anjo representava Branham também. Aquele sétimo anjo representava Branham na nuvem, e Branham na terra representou aquele sétimo anjo da nuvem. E além do mais, um trabalho duplo. Branham representou aquele anjo, sétimo anjo, e representou aquele Cristo que estava dentro da nuvem. Porque a hora que Cristo desceu e se materializou nele para pôr um pé no mar e outro na terra. Eu quero que eles me expliquem quando é que isso aconteceu. Que jeito foi que aconteceu? Se não foi desse jeito, me explique. Agora, se você não vê, veja que isso é correto. Porque é o irmão Branham que diz, ele vem e põe o pé direito. A Bíblia diz também, Apocalipse 10:1. Ele põe o pé direito no mar. E o mar, o irmão Branham pregou para nós que mar significa gente, povos, nações. Certo? O irmão Branham ensinou. E agora um pé na terra. Terra já está mostrando uma encarnação, uma materialização. Se a pessoa não conseguir ver isso, eu vou ensinar. Irmão Branham falando desta nuvem, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101, tradução de Goiânia, 207, tradução da Voz de Deus, ele diz assim, vocês notaram quando aquele anjo, que era o sétimo, estava descendo e se materializando? Eles não notaram nada. Até hoje você fala sobre essas coisas, eles não dão conta de ver. Mas eu quero que você nota esta realidade agora desta mensagem. Efraim foi de onde veio Josué, e o representante exatamente de William Branham, gentil aqui também. Veio de lá, veio de uma que era gentia. Olha para vocês notarem como isso é bonito.
a conclusão da Escritura, se você tomar de Gênesis a Apocalipse. Então aqui nós temos o final. Amém, amém. Olha aqui. 229, como fui com Moisés, serei contigo. Agora, a mesma coisa se aplica, não importa como a palavra de Deus diz que ele enviaria isto nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora, juntei isto natural com Israel espiritual. Estamos buscando Josué para este dia. Era para os dias do irmão Brana. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Quem foi que guiou Israel à terra lá atrás? Não foi Josué? Ele apontava para o Espírito Santo, que também nos guia às promessas dos trovões, do novo nome. E as pessoas não deixam ser guiado por esse Josué, que é o Espírito Santo. Agora escuta aqui, ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. Estamos em busca de Josué para esse dia, o qual é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito e ele precisa de alguém. Então quem foi esse alguém, se não Brana? Está aqui representado. Josué veio da tribo de Efraim. Efraim, filho de uma egípcia, com José. E aqui ele representando Brana, que é um gentio, e que nesse tempo dos gentios, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, irmão Brana diz, um gentio levará o seu nome. Um gentio. Agora lá atrás você sabe que Jesus não foi nem judeu nem gentil. Jesus foi Deus. Nem judeu nem gentil. Ele foi Deus para te salvar. Mas ele prometeu que nesse último dia, aquele mesmo Deus viria num outro homem, num outro nome, e isso tudo encaixa no período gentil, que você pega desde o Gênesis ao Apocalipse. Amém? Para mim, isso daqui vale a pena. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de enxergar estas coisas que parecem ser tão simples, tão mínimas, mas, Senhor, o Senhor veio e fez esta obra, tirando a Josué, exatamente ali da tribo de Efraim, para poder vir nesse dia representar um homem desse dia dos Estados Unidos, quando veio William Branham. Obrigado, Senhor. Nós cremos na Bíblia, nós cremos nesta mensagem, nós cremos nesta revelação. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida, agora sou feliz. Que lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida, agora sou feliz. Ele está sempre comigo, nas minhas caminhadas eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e pra Ele sempre eu viverei. Ele está sempre comigo, nas minhas caminhadas eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e pra Ele
viverei. A igreja. Que lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu a nova vida. Agora sou feliz, Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. Nas minhas caminhadas eu sei, pois Ele quem me ajuda, e pra Ele sempre eu viverei. Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e pra Ele sempre eu viverei. Deus abençoe.